estão aqui também, um bom dia. Vocês não falam amém? Amém. Vocês só falam amém se falar paz do Senhor, é isso? Estou dizendo que eu desejo um bom dia. Amém. Que esse dia seja marcado na sua vida e na minha, e que alguma coisa a gente possa guardar, praticar, mudar na nossa vida. Para que, inclusive, depois eu possa dizer para um companheiro, para uma pessoa, a paz do Senhor. E aí, a minha fala tem a ver com a paz que eu estou sentindo. Me desculpem os que já ficaram um pouco com raiva de mim, porque eu falei bom dia e não a paz do Senhor, mas tudo bem? Muito bom. Vocês sabem que o nosso seminário hoje se chama pós. Poderia ser pós-graduação, mas não é pós. E como é pós, pode ser depois. Pós-parto, pós-mortem, pós. O nome pós tem o significado de preparação de obreiros saudáveis. Então, nosso primeiro ponto hoje é olhar para a escada. Vocês estão vendo a escada aí? Está chegando bem a escada. Eu queria que você dissesse para você o que é que você está pensando. O que você está... A escada vem a você o quê? Lá na sua casa, que é difícil subir? A escada você não gostaria? Muita escada cansa. Para mim hoje, por causa do pós, eu devo dizer para você que eu posso me lembrar de 2 versículos da Bíblia sobre a escada, mas até 3. Eu posso lembrar de Jacó no sonho. Havia uma escada entre o céu e a terra. Mas deixando o sonho para lá, dá para ir direto num outro versículo. Qual versículo? A vereda do justo é como a luz da aurora. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Então, é uma caminhada que nós obreiros hoje, todo aquele que quer ser, que já é, pode pensar que a escada conduz você para uma caminhada. O outro pensamento que eu tenho a respeito da escada é Pedro. Pedro está lá com os discípulos, nega Jesus. Pedro é Pedro, os irmãos conhecem. Pedro é nós, e nós é Pedro. E Jesus diz assim: mas Pedro, quando tu te converteres... Então, a gente pegando aquele versículo para aplicar hoje, no nosso emocional, dá-nos a impressão que a caminhada de obreiro ou de pessoa saudável é uma caminhada de arrependimentos e mudanças, ou seja, de conversão. Há quem diga que a conversão que Jesus estava falando para Pedro, toca a nós. Não é a conversão de se converter, porque nós não criamos em Jesus e cremos agora, tá certo? Então essa escada, e para falar uma última coisa sobre a escada e entrar no próximo conteúdo, eu quero dizer que as coisas que nós tiramos, não sei se a palavra melhor é tiramos, mas que a gente olhou, leu, tiramos de livros. Uns 10 livros. Trouxe 3 aqui para você ver, que estão aqui.
Só tem uma coisa. Nós cremos que nós só podemos trazer aqui no seminário e podemos trazer qualquer teoria psicológica, da psicologia infantil, educação bíblica, teológica, podemos trazer qualquer, desde que elas estejam de joelhos para a Bíblia. Então, muita coisa que está escrito por aí dizendo que é Bíblia não é. Mas tem muita coisa que foi dita que ninguém falou que era da Bíblia e é. Eu espero que você, depois no final, diga que quer de novo, não é? Diga que a palestra não foi ruim, porque nós também temos uma expectativa sobre essa apresentação, que é a primeira formulada pelo pastor Adriano acerca desse conteúdo, porque nós não estamos falando só de maturidade. Maturidade seria bom, mas é muito largo, é muito extenso. A gente está falando de saúde, mas não estamos falando de saúde física, porque daí a enfermidade física tem seu contorno, tem seu jeito, tem seu acontecimento. Nós estamos falando de preparação de obreiros saudáveis. E essa saudabilidade, essa saúde que nós estamos falando, nós poderíamos dizer que é a saúde emocional. E quando eu falo disso, saúde emocional, eu acho que você já se olha um pouquinho. Por exemplo, hoje, e aquele lá, já desligou? Muito bem, tendo trocado os microfones, todo e qualquer defeito que tenha havido, não foi meu e sim dos microfones, fico tranquilo com isso. Então, o assunto de hoje é eu e você. Se você olhar aí, a gente circulou aí o quê? Obreiros. Então, eu sou obreiro. Agora, nós estamos partindo de um ponto que esse obreiro precisa ser preparado. Então, já começamos a traçar um caminho para você pensar o quê? Eu sou obreiro? Sou. Fui preparado? Não sei. Então, já há uma dúvida. E esta preparação do obreiro tem que tornar um obreiro saudável. E aí, a tecnologia está me atrapalhando? Ou eu estou atrapalhando ela? Eu vou usar uma estratégia, ou mais de uma estratégia aqui hoje para você. Toda aula, todo professor usa uma estratégia. Ele tem um conteúdo, mas ele usa a estratégia. A estratégia que eu quero usar hoje é provocar você. Você já foi provocado? E brigou, não foi? Normalmente a provocação, a gente quando fala de provocação, fala de provocar alguém para uma briga. Mas tem hora que a provocação não é para briga, é para reflexão. É por isso que muitas vezes as provocações são feitas e você termina perdendo. Porque você entende que toda provocação é para briga. Acontece muito na família. O marido fala uma coisa, a esposa entende como provocação para briga. Se aquela frase que ele falou tivesse dito para um amigo, o amigo não entenderia que aquela frase é uma provocação para briga. Agora, eu creio que muitas das provocações que eu vou fazer, e vou começar com uma, você vai querer anotar. Eu acho. E tem muitas maneiras de anotar. Eu vou falar de uma.
Todo mundo, quando entrou aqui hoje, eu acho, recebeu um notebook. Todo mundo recebeu um notebook. Alguém não recebeu um notebook? Bem, já vou começar com uma explicação. Se você acha que notebook é um computador, não é. Daí já estou dizendo para quem fala inglês, aprende inglês, que quando você quer falar para alguém que você tem um notebook, ou que você não vai falar notebook, porque notebook é esse caderno de anotação que você recebeu. Né? Notebook em inglês é laptop. Certo? Muito bem. Vou fazer a primeira provocação. Provocação bíblica. As pessoas foram feitas para serem amadas e não para serem usadas. Quem foi feito para ser usado ou foram as coisas. Eu aprendo isso, e vou repetir o quê? Que as coisas foram feitas para serem usadas e não amadas. E as pessoas foram feitas para serem amadas e não usadas. Eu compreendo isso com Elias, em 1 Reis, capítulo 17. E lembro a você como aconteceu isso. Vocês se lembram que Elias, e estou falando de saudabilidade, estou falando de saúde emocional e também de maturidade. Tudo bem, pastor Adriano? Daqui a pouco dá uma chegadinha aqui. Então, vocês conhecem a história de Elias? E Elias, ele vai para o rei e fala assim, a partir de agora não vai chover. Eu não vou explicar, não é pregação aqui. Aqui vamos falar de coisas de obreiro saudável. Mas ele chega e fala que não vai chover. Daí, ele se esconde, porque falar isso para o rei precisava se esconder. E aí ele foi sustentado um tempo, por qual pessoa? Não, por animais, por 2 urubus. Ele é sustentado por 2 urubus. Os urubus traz de manhã para ele pão e carne, e de tarde pão e carne. Ele fica um tempo ali, o rio seca, daí ele vai, e Deus diz para ele, agora, quem vai te sustentar é uma pessoa que não pode te sustentar. É uma viúva que vai te sustentar, e ela vai te sustentar, e não tem nem comida para ela. Então vai lá que ela vai te sustentar. Percebe? Eu não vi, e estou procurando, mas não vou encontrar, a estátua, ou quadro, que Elias tenha pintado dos urubus. Ninguém riu, mas a piada é boa, a piada é evangélica. Não vi. Porque o que nós temos hoje? Que nós pintamos, retratamos, fazemos das coisas. Das coisas que eventualmente se transformam até em coisa religiosa. Então, Elias agora chega lá na viúva e diz para ela, o que você tem em casa? Ela disse, tem um pouco de óleo, de azeite de oliva, extra virgem. Aí ele diz assim, faz um bolo para mim. Ela disse, de jeito nenhum, não dá. Dá para fazer para mim e para o meu filho. Ele falou, não. Faz para mim, não para vocês dois. Veja, essa relação de coisa, de pessoas, de julgamentos de aparência, não na igreja, não é? Do que está fora da igreja. Pobreza. E eu não vou ficar aqui falando da saúde mental, mas ontem, sobre isso, conheci um novo sem-teto, né? E a aparência dele não era boa. Então, essa coisa revela muitas vezes que eu e você não somos saudáveis. Quando nós nos achamos um pouco melhor que os demais.
Muito bem. Eu quero começar falando mais especificamente que talvez você e eu, e todos nós que estamos aqui, não somos obreiros saudáveis. Isso fica bom, porque se você se colocar dizendo assim, ele está falando que eu não sou obreiro saudável, eu vou mudar a frase. É possível que vocês e eu não sejamos obreiros totalmente saudáveis. É possível. E se eu conseguir provocar você agora, nessa primeira provocação, essa é a primeira provocação, para a reflexão de que eu e você, é possível que não sejamos totalmente saudáveis, é possível que não sejamos saudáveis totalmente. Dou um exemplo. Penso que todos nós aqui amamos, sabemos amar, do nosso jeito. Não deveria ser do nosso jeito, deveria ser do jeito bíblico, que por consequência é do jeito divino. Mas nós fazemos os nossos jeitos de amar. Mas nós temos dificuldades na manifestação do afeto. Não é incomum que os noivos se amassem, depois que se casam, esquecem o versículo que Deus mandou que nós nos amássemos. É só um trocadilho em língua portuguesa de amassemos para nos amássemos. Muito bem. Esquecem, e quando casam, vem filhos, família e tudo, e nós, eu e você, primeira não coisa saudável, tenhamos dificuldade em manifestar o afeto. A gente sabe amar, mas tem dificuldade de abraçar, por exemplo. É mandamento bíblico porque está escrito, o apóstolo São João diz, lá em 1 São João capítulo 3, que nós não devemos amar só de palavras, mas em verdade. Mas tem um versículo mais forte, que é o Salmo 2, capítulo 12, que diz assim, beijai o filho para que não se irrite. Você sentiu que possivelmente eu e você não sejamos totalmente saudáveis? Que temos dificuldade em mostrar afeto, em fazer isso nas nossas casas? Porque o obreiro é obreiro cá e lá? Eu tive o privilégio de hoje e ontem receber um áudio, e eu vou pedir para ser colocado, do pastor Hélio. Pastor Hélio, para quem não sabe, lá de Dallas, foi o engenheiro da igreja sede, Igreja Evangélica de Pinheiros. Foi ele que conduziu e acompanhou a construção daquela igreja. Quem está aqui, quem não está, quem está remotamente sabe. E ele, então, faz tempo já que está nos Estados Unidos, lá na Igreja Assembleia de Deus, apesar de ligado ao nosso ministério, porque ele trabalha com igrejas e com ministérios e abençoa muitas igrejas no mundo inteiro. E eu vou pedir então para colocar o áudio-vídeo dele, do pastor Hélio, sobre isso. Salomão um dia disse, há tempo para abraçar, e eu vejo que o tempo é agora. Todos nós precisamos de um abraço. Abraço significa ato de abraçar, apertar entre os braços, demonstrando afeto e gratidão. Abraçar num encontro ou despedida é o ato de compreender, aceitar e admitir. Existem abraços inesquecíveis, abraços que curam, como o do pai do filho pródigo. Abraço foi inventado para mostrar para outra pessoa que nós a amamos sem dizer uma só palavra. O abraço que cura, como aquela irmãzinha gêmea que nasceram prematuras, sua irmãzinha estava morrendo. Colocada na mesma incubadeira, abraçou, a irmãzinha foi curada e vivem até hoje depois de 21 anos. Foi Deus quem criou o abraço, e assim Deus mostrou lá na cruz. Abraço faz bem e não tem contraindicação. É o remédio para azedume, desamor e tristeza. Use, pense nisso. Obrigado, pastor Hélio. Vocês gostaram? Então,
A gente tem uma tendência de interpretar e seguir essa orientação de maneira parcial. Aí a gente sai abraçando todo mundo aí. É mais fácil isso. Eu estou falando de abraçar em casos familiares, é mais difícil, mas essa é a intenção. Como é que eu faço aqui para esse slide não está aparecendo aí, né, Gustavo? Esse que eu estava não está aparecendo. Esse aqui o quê? Obrigado. Você fala como se, né? Eu prometo aprender, irmãos. Meu Deus do céu. É ruim ficar parado assim, sem falar, né? Muito bem. Consegui agora. Ele fica mostrando aqui. Estava olhando para lá, mas lá tem um logo da igreja, né? Muito bem. Essa frase aí diz assim: meus planos e minhas decisões são tomados sob oração e tempo adequados. Meus planos e minhas decisões são tomados sob oração e tempo adequados. É outra coisa que mancha a saúde da gente. Porque normalmente não é. E nós precisamos rever isso. Há muita briga, discussão entre marido, esposa, por causa disso. Porque os planos não são tomados sob oração e tempo adequados, nem as decisões. Nós temos muita dificuldade no uso do tempo. Você conhece pessoas que não conseguem chegar na hora? Então. Às vezes até líderes, né? Tem dificuldade quanto a isso. O problema é que quando olha só, não faço planos e decisões sob oração, de maneira sábia, o que vai acontecer é que estas coisas que nós falamos até aqui, elas geram arrependimento. Mas só que elas geram arrependimento quando? No futuro. Geram arrependimento no futuro de uma coisa que foi feita quando? No passado. E normalmente, esse arrependimento que eu tenho no futuro não resolve o passado. Parece até contra a promessa bíblica do perdão para o arrependimento. Sim, tem o perdão, mas não tem o conserto. Porque eu fazendo essas coisas, eu sendo um obreiro que não tendo sabido demonstrar afeto, por exemplo, por vergonha. Tem gente que tem vergonha de abraçar e estamos respeitando isso. Apenas estamos aqui provocando você para reflexão de que você, não fazendo isso como pai, vô, irmão, enfim, na família, fatalmente você se arrependerá. E fica por isso difícil falar para jovens agora, porque eles ainda não chegaram no futuro. Quem chegou no futuro foi quem tem mais de 40, eu acho. E aí, depois dos 40, que é futuro daquela ação lá, você se arrepende. E quando você se arrepende de uma coisa que você fez no passado, não é uma coisa que você está fazendo agora. Porque quando você se arrepende de uma coisa que está fazendo agora, normalmente você tem vergonha de pedir perdão. Explico? Você termina de fazer uma coisa que não devia fazer, falar uma coisa que não devia falar, e quando você termina de falar, você se arrependeu. O certo seria, se você fosse saudável, você escute mulher, escute marido, eu acabei de falar uma coisa que não foi legal, hein? Eu falei assim, você me perdoa. Essa não é a regra. A regra é do arrependimento no futuro, de coisa que eu fiz no passado, que não tem mais jeito de ser resolvido, porque as sementes foram plantadas, deram fruto, cresceram, e agora eu estou colhendo. Eu e você temos esta questão. De maneira que você diria, mas não tem perdão? Não, o perdão dos nossos pecados foi feito antes de nós pecarmos. Não é isso. Mas esse é aquele versículo que fica claro que o que eu planto, eu colho. Eu tenho certeza que os que estão remotamente também responderam sobre isso. Então, nossas emoções, elas podem ser e devem ser saudáveis, mas se eu não sou hoje, eu preciso
A palavrinha é aprender. Aprender a ser saudável. Veja, eu não sei se é mais difícil do que dieta, alimentação. Eu não sei se é. Eu estou tendo a experiência agora de nova alimentação. É complicado você ter se acostumado a comer costelinha de porco ou cupim, super gostoso, com gordura, aquela coisa gostosa, e de maneira alguém dizer para você, 6 meses sem comer isso aí, tá bom? Essa é a coisa que eu preciso aprender. A psicologia, ou os que tratam de alimentação, tem usado não a palavra aprender, tem usado a palavra reaprender. Eu quero usar aqui a palavra aprender. Aprender o quê? Aprender que o que eu faço cada dia pode ser o que eu faço todos os dias. Filosófico. Aprender que possivelmente o que eu faço cada dia pode ser o que eu faço todos os dias. E o que eu faço todos os dias pode ser algo que eu faço no piloto automático, ou seja, sem prestar atenção. E todo mundo percebe mas eu não percebo. As pessoas percebem. E às vezes falam, e é uma série de contendas sobre isso. Mas o que é piloto automático? Todo mundo sabe, quem tem, não é? Quem tem um carro com piloto automático sabe que ele vai indo. Ele vai e não para mais, a menos que você dê um toquezinho no breque ou ali onde... E aí você tem que tomar iniciativa, ou acelerar, ou novamente configurá-lo, ou ligá-lo, etc. E o que eu faço automaticamente pode não estar dando certo. O obreiro precisa saber disso. Ou seja, o líder precisa saber disso. Ou seja, o pastor precisa saber disso. Ou seja, o pai precisa saber disso. Ou seja, a mãe precisa saber disso. O professor da escola dominical precisa saber disso. O sogro precisa saber disso. A avó precisa saber disso. Que o que eu faço sempre, talvez não seja uma coisa saudável. E porque eu faço no piloto automático e as pessoas estão olhando e estão reclamando, eu posso não estar percebendo. Quando é que eu vou perceber? Quando alguém ou alguma coisa me provoca para reflexão. Acontece que nem sempre a provocação é para reflexão. Ou eu não vejo como reflexão. Eu respondo na hora. Bateu, levou. Bateu, levou é outro sintoma da minha falta de saúde emocional. O bateu, levou. Bateu, levou, pavio curto é um sintoma de que eu preciso reaprender ou aprender como eu estou falando. Onde que eu encontro alguma notícia para aprender o quê? Aprender que quem tem 40 anos de idade, ou 30, ou 20, ou 10, ou 70, ou 80, não tem 20 anos de vida, ou 40 anos de vida, ou 70 anos de vida. Não tem. O que se soma aqui, na saúde, é o número de dias. Jó disse assim, seja apagado do calendário o dia que eu nasci. Pronto, aquele dia não conta para ele. E você também já falou, e eu também já disse, era melhor que esse dia não tivesse existido. Você se arrepender, esse dia foi horrível. Onde que eu aprendo? De que eu devo, então, contar os dias. Eu tenho aqui algumas versões de Jacó, Gênesis 47. Jacó diz, Faraó pergunta para Jacó, quantos anos você tem? Ele diz, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Compreendeu? Ele diz, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Aí ele explica nessa versão aqui. Poucos e maus
foram os dias da minha vida. Ele fala de cada dia. A NVT diz assim: tenho andado por este mundo há 130 árduos anos. Comparada à vida de meus antepassados, minha vida foi curta. Mas eu pego esse mesmo verso, esse mesmo versículo, e lembro, então, peraí, eu preciso reaprender, eu preciso aprender a contar os meus dias. Aí eu pego o Salmo 90. Senhor, ensina-nos a contar os nossos anos. Ensina-nos a contar os nossos dias, até que eu alcance, tenha um coração sábio. Tudo que nós falamos aqui, eu fico olhando para vocês, e olhando remoto, pastor Adriano, eu fico meio preocupado, porque eu não estou acostumado assim, eu estou acostumado com interagir, a gente falar e tudo, vendo um pessoal sendo, daqui a pouco começa a abrir a boca e dormir. Eu preciso que você me ajude aí, que não pode ficar assim um negócio, se precisar ter uma paradinha, espreguiçar, a gente precisa ter. Tudo que eu falei até agora vai para um outro problema da nossa saúde emocional. Por favor, fique se perguntando se você é emocionalmente saudável. Eu olho para onde? Olho para a igreja. Olho para a família. Quem é casado olha nessa relação que me conduz agora a uma coisa que eu chamo de aceleração. Não deu certo. Deu certo. Deu certo, mas não apareceu nada até agora. Mas agora apareceu a aceleração. Eu não encontrei ainda tempo ou modo de desacelerar. Eu sou acelerado. Se eu e você faz essa afirmação, você se considera acelerado, pode ser falta de saúde emocional. Todavia, se você for muito devagar, também pode ser falta de saúde emocional. Não dá para o acelerado dizer para o devagar que ele não tem saúde emocional. Porque o que acontece depois de um seminário desse é que pode chegar em casa e ter briga. A pessoa está brigando e diz assim, você parece que não esteve no seminário, porque você não tem saúde emocional. E isso não dá certo, não é? Mas parece que quem faz mais estrago é o acelerado e não o desacelerado. Porque quem é acelerado, onde está o problema da doença? Acelerados não dão valor para coisas que importam. Pessoas aceleradas não dão valor para coisas que importam. É por isso que muitas vezes a gente quebra a perna descendo a escada. Vai ficar 40 dias com as duas pernas para cima, contando os dias. E aqui eu estou brincando, mas não é brincando, o negócio é sério, muito sério. É por isso que muitas vezes, é também por isso que muitas vezes, Deus nos torna vulneráveis e traz uma enfermidade, por exemplo, de não poder se locomover, ter que ficar em casa. É por isso que talvez Deus tenha trazido uma pandemia. É por isso que um dos motivos, talvez, tenhamos vivido uma pandemia de 2 anos, ficando em casa, e o que a gente fez? A gente reclamou
de ficar em casa. E talvez isso seja um pouco de falta, talvez seja. Você tem que perguntar isso para o seu pastor. Seja um pouco mesmo. E o pastor pergunta para quem? Para o seu tutor, porque também tem pastor que tem essa coisa de achar que a pandemia é uma desgraça nesse sentido, e a gente não compreendeu que tem coisas que vêm para a gente aprender. É por isso, então, que muitas vezes eu preciso de uma coisa mais forte para que a desaceleração aconteça. Ora, isso eu tenho que aprender. Por que eu tenho que aprender? Porque, para os que gostam de inglês, eu trouxe uma palavrinha em inglês aí, uma frase. Está escrito: Leaders are made, not born. Não é isso que está escrito? Os de fora não estão respondendo, mas tudo bem, eu acho que eles estão falando. Está escrito o que aí? Em tradução ao pé da letra, não dá certo. Porque leaders é líder. Are made são feitos. Not born, não nascidos. Então, a frase mais comum, a tradução mais própria para o nosso encontro aqui, seria que líderes não nascem. É uma possibilidade. A outra possibilidade é, líderes não nascem prontos. Precisam ser feitos, ser construídos. Essa seria a tese. Eu peguei isso aí, esse foi o livro da minha faculdade de teologia lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, faz tempo, em 75, 76. Foi o livro que eu usei, que me foi pedido, que foi a minha prova de evangelismo, lá naquela época. Enfim, essa é a frase que eu coloquei aí. Tem gente que pensa, e agora vai ter que falar para você o que você pensa. Você acha que líderes nascem líderes? Outra possibilidade. Você acha que não nasce? E a outra possibilidade é que nasce com aquela possibilidade, mas que precisa aprender. Nós temos essas três possibilidades no mundo. Mesmo nas igrejas e na teologia, nós temos quem acha que nasce, temos quem acha que não nasce, e temos quem acha que Deus dá aquele dom, eu nasço com ele, mas eu não serei se eu não aprender, e se eu não aprendi, eu um dia vou ter a oportunidade de passar num seminário chamado pós, não é isso que está escrito lá, para que a gente possa ver alguma coisa sobre isso. Agora, quem nasce, a gente fala que ele é nato, né? Aquele rapaz é líder nato. Tem isso, né? Para o bem e para o mal. Você já viu. Quem nasce na igreja agora? Obreiro. Por favor, quando você pensa em obreiro, pense em obreiro e ministério. E aqui vamos clarear duas palavrinhas. O que é obreiro? Aquele que obra. Cuidado com aquele que obra. Em alguns estados, obrar é outra coisa que não é o number two, obrar. Mas, normalmente, no Brasil, obrar é trabalhar. Agora, pense como ministério. Quando a gente fala ministério, dá a impressão de uma coisa maior, né? Mas a palavra ministério quer dizer servir. Ministério diaconal, ministério pastoral, ministério da palavra. Não é que você é um cara acima, ao contrário, é um cara abaixo. Que você serve. Então, se eu tenho que aprender o quê? Eu tenho que aprender o que eu sei. Como assim? Para eu ser saudável? Para eu ser saudável, eu vou aprender o que eu sei da Bíblia. Então, eu sei que na Bíblia está lá.
Mas o fato de estar escrito na Bíblia não quer dizer que a gente saiba. A gente pode não saber. E o que é que eu vou aprender, então, na Bíblia? Vou aprender o quê? Eu, por exemplo, estou aprendendo aqui, nem precisava pôr um círculo aqui, mas eu vou pôr só para ver se eu sei. Consegui. Tenho que aprender sabedoria. Sabedoria se aprende? Sim. Entendimento se aprende, conhecimento se aprende, tudo se aprende. Só que sabedoria é olhar para as coisas com os olhos de Deus. Essa frase é forte, eu acho que é. Sabedoria é olhar para as coisas com os olhos de Deus. Não é sinônimo de conhecimento. Agora, essa é mais forte ainda, a meu ver. Sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. Eu não sei quantos de vocês já enfrentaram o problema que eu vou falar agora. Quantos minutos falta, pastor Adriano, na minha primeira parte? Eu não sei se eu vou... porque a gente começou 5 minutos mais cedo. Faltam 7 minutos? 17. Então, não sei quantos de vocês têm a experiência que eu vou falar agora. Não sei quantos de vocês tiraram carta quando já sabiam guiar. Os que estão remotamente, os que estão aqui. Se alguém já tirou carta quando sabia guiar, naturalmente foi reprovado. Ou foi reprovado pelo examinador, ou foi reprovado pelo instrutor. Que quando você entrou no carro e já saiu assim, o instrutor falou, espera aí um pouquinho, não é bem assim. Você não tem teoria. E a Bíblia é teoria. A Bíblia é teoria, com o Espírito Santo junto é prática. Então, o que eu vou aprender? Eu vou aprender sabedoria. Ao quê? A aplicar corretamente o conhecimento. Dou um exemplo, difícil para chuchu. A Bíblia diz assim, e eu não quero pegar outra versão, senão é a que eu vou ler agora. Diz assim a Bíblia. Não respondas ao tolo. O versículo seguinte diz, respondas ao tolo. Você, para sair de uma enrascada dessa, precisa de quê? De aplicar o conhecimento certo. Senão você vai aplicar errado. Se sabedoria é a aplicação correta do conhecimento, então, eu preciso ter, e aí é muito filosófico, eu não queria estar dando tanto exemplo, tanta teoria assim, mas você precisa ficar alerta, esperto, com o que ocorre à sua volta. Eu penso que o pastor Adriano poderá dizer que se eu falo uma coisa para você, você não me responde e fica vermelho, eu tenho a impressão que você está pedindo prazo para entender o que eu estou falando. A psicologia me fornece possibilidades de eu saber agora se você está gostando ou não do que eu estou falando. Olhando o seu corpo. Seu rosto, seus pés, movimento dos pés, movimento do corpo. A psicologia me fornece esta possibilidade. Então, muitas vezes a gente pode dizer na igreja assim, eu sinto que tal coisa está acontecendo na igreja. É verdade, está vendo. Então eu preciso ficar esperto com o que acontece à minha volta. Por quê? Veja só, não existe sabedoria sem estrutura bíblica. Por quê? Porque nós não estamos aqui com sabedoria do mundo. É sabedoria para usar no céu. Para usar a sabedoria no céu, nós temos que usar na terra. E eu quero dizer para você que se você pudesse entender o que eu estou falando, porque dependendo da idade não dá para entender. Não é porque a pessoa não possa entender. É porque tem coisas que é preciso de experiência. Se eu chamar você agora para ir para uma reunião,
eu, Celso, pastor, que você me conhece, que você acredita em mim, você acha que eu sou crível, que eu falo, que eu estou falando sério, e eu te convidar para ir numa reunião, que lá vai ter a resposta de como você se curar de pedra nos rins, sem tirar os rins, você só vai se você tiver com pedra nos rins. Normalmente você não vai se você não tiver. O nosso interesse está ligado ao nosso interesse. Então, nesta provocação, nós estamos dizendo o seguinte: resolve o conhecimento bíblico? Não se escandalize. Conhecimento bíblico resolve? Resposta: não. Pode ser sem conhecimento bíblico? Resposta: não. É que há enfermidades, coisas saudáveis, que uma pessoa que conhece a Bíblia de cor, eu acho que não existe, que conhece a Bíblia de cor e salteado, vai se deprimir. Vai ficar para baixo. Vai ficar triste com o outro, vai ficar triste com o cônjuge. Eventualmente vai falar bobagem. Bobagem que eu quero dizer é uma coisa que não deveria dizer. Às vezes poderia dizer, a coisa é certa, mas falou na hora errada. Então, o conhecimento bíblico sozinho, não. Ora, nós temos, segundo Timóteo 2,15, que nos dá a exigência de estrutura bíblica. Diz assim, procura apresentar-te a Deus. O convite é, olha, vem ter comunhão comigo, mas da sua parte, eu já fiz, eu já te convidei. Agora, faça alguma coisa. Venha. Procura apresentar-te a Deus como o quê? Como obreiro aprovado. Ora, como é que eu vou ser um obreiro aprovado se não conhecer Bíblia? Não dá. Mas se eu conhecer Bíblia, não estou aprovado ainda. Vamos a um exemplo? Tem líderes que a igreja não aguenta esse líder quando ele fala lá na frente. Isso não existe? Você não vê a hora de acabar. Talvez seja o caso agora, que vocês não vê a hora dos 17 minutos passar. É isso? Mas você percebe que o que ele é não é o que ele é. Obreiro aprovado que não tem do quê? Se envergonhar. Aí eu poderia dizer, você tem vergonha de abraçar a sua esposa? Estou usando o versículo como eu quero. Tenho. Você precisa falar comigo. A gente precisa conversar. A gente precisa fazer um curso. Quanto tempo demora o curso? Uns 70 anos para aprender isso aí. Né? Porque o negócio é complicado. Então, como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que é preciso Bíblia, conhecimento profundo e é preciso provocação. A gente está tentando fazer hoje uma provocação. Provocação para você compreender, por exemplo, o que vem agora. Se eu não sou saudável, eu sou um líder não saudável. Agora você vai chorar. Agora você vai chorar. Porque se eu sou um líder não saudável, eu preciso dizer que eu sou doente. E se eu sou um líder saudável, não saudável, e eu sou doente, eu tenho dores comigo. E tem dois tipos de dores que nós queremos provocar você hoje para pensar nelas. A primeira é a dor física. Duvido que alguém não tenha experiência de dor física. Aquela que dói mesmo. Já que vocês estão tão caladinhos assim, não se manifestam, posso ajudar? Alguém pode dar um tapa na orelha de alguém aí, para ver se dói. Isso é dor física. Agora, se eu disser assim, não quero que tire foto minha. Tem dor física? Por favor, tire bastante, tá bom? Então, são dois tipos de dores. A dor física. Todos nós já tivemos, ou temos, ou teremos. Isso só se resolve
de não ter mais quando Jesus voltar. Mas se ele voltar às 6 da tarde, até às 6 é perigoso ter, mesmo no dia que ele voltar. Então, dor física. A outra dor que nós temos é aquela que atinge a alma, o ser. Qual a diferença? Ninguém machucou, deu tiro, cortou, não tem sangue. A diferença é que, olha só que bonito, eu acho que é bonito. Eu escrevi, então eu acho que é bonito. A dor física atinge o outro, sim, mas não com dor física. Suponha que eu esteja com uma dor, e eu digo para minha mulher, eu estou com uma dor e acabei de saber na minha biópsia que é o câncer. Ela vai sentir a mesma dor? Resposta, não. Ela vai sentir dor na alma. O problema da nossa falta de saúde emocional é que quando eu tenho dor na alma e eu conto para minha mulher, aí atinge ela com dor na alma. Mas nós temos um problema final. Vocês que estão remotamente, pensem nisso. A dor física minha não traz dor física como consequência para o meu parente, para o meu familiar, para a ovelha da igreja, para outro pastor, para um liderado. Não traz. Ele vai orar por mim, ele vai sentir. Se for muito ligado, vai o quê? Não vai querer comer. Não sei se é o caso da minha mulher, não. Preciso observar se ela não está comendo mais ainda. Então, agora, a minha dor emocional atinge. Só que, olha, esse final é muito importante. Quando a minha dor emocional atinge ela com a minha dor emocional, está perfeito. Ela está sentindo o que eu estou sentindo. Agora, olha que coisa horrível. Quando a minha saúde não emocional, não gosto que tire foto, não atinge aquela pessoa com a minha falta de saúde emocional. Atinge ela com uma dor emocional nela, que não é a minha. E que eu trouxe um grande problema para aquela vida. Deu para... Ou eu fui muito filosófico? Então, dor física não gera dor. Dor emocional, dor na alma. Dor na alma gera dor na alma. Mas a consequência de que eu não sou saudável gera na minha família, na minha esposa, nos meus filhos, dores da pessoa. A consequência do meu modo, do meu pavio, do meu jeito, da minha falta de controle emocional, de não saber falar as coisas no tempo, na hora, eles trazem para aquela pessoa problemas, estragos. E depois nós voltamos lá para trás, eu vou me arrepender, se me arrepender no futuro, de uma coisa que eu fiz no passado, que não tem mais jeito de corrigir, e ela já sofreu 10, 20, 30 anos. Espero que eu tenha provocado vocês até aqui. Falta 5 minutos. Você considera um líder saudável irritadiço? Já responderam que não. Então, irritação. Irritação como eu diria, não, você não está, você é. Né? Então, uma pessoa que está irritadiça, qual é o problema? Nenhum, a gente não é Deus. A gente é gente de carne e osso. Uma pessoa que está com raiva, é raivoso ou está com raiva? Está com raiva, mas todo mundo precisa estar com raiva. Assim vai, acho que vocês me entenderam. Mas uma pessoa que é irritadiça, seria um líder saudável?
Não, uma pessoa controladora, é meu. Controlador seria uma pessoa que tem... É uma liderança naquele grupo de crianças saudável? Vocês não querem porque é parente de vocês. É da igreja. Controlador, claro que não. Um pastor controlador. Não é? Mas isso eu queria falar na próxima. Uma pessoa inautêntica. Inautêntica. Sabe o que ela fez? Eu ia passar um vídeo, será que passou a hora? Não. Inautêntica. É difícil dar um exemplo de inautêntico. Aquele obreiro da igreja que comprou um carro novo. Desculpe, comprou um novo carro. E dar exemplos, irmãos, é muito ruim, porque o exemplo nem sempre é pego, captado com aquela vontade ou objetivo que o palestrante quis falar. Mas vamos imaginar que uma pessoa comprou um novo carro. A diferença de novo carro, porque o novo carro é um outro, e o carro novo seria 0 quilômetro. Comprou um novo carro. Aí você abençoa, amém. Depois você fica sabendo que ele comprou aquele carro porque a mulher dele falou para ele comprar, porque a vizinha tinha trocado de carro. Vocês estão olhando para mim? Eu estou olhando para vocês também. Esperando uma reação. Esta é uma pessoa inautêntica. Não é autêntico. Você não sabe quem ele é. Sabe por quê? Vocês conhecem aquela frase? E eu pergunto a vocês se vocês concordam. Posso ser crente e não parecer? Pergunta difícil, né? É pergunta retórica. Eu não estou querendo que alguém levante a mão. Olha, eu quero responder. O obreiro, o pastor, o professor de escola bíblica dominical, o bispo, a pastora, não basta eles serem. Tem que parecer. Essa é a minha orientação. Tem que parecer. Se não parece e é, como obreiro, fica ruim. Porque durante o ministério dele, ministério quer dizer serviço, durante o trabalho dele, ele vai ter problemas de bênção para o povo, para os liderados, para a família dele, etc. Outra possibilidade. Agressivo em palavras. Vamos lá. Agressivo. Agressivo me lembra de um câncer. Agressivo. Câncer agressivo. Significa que ele o quê? Ele está esperando qualquer célula, eu não entendo de medicina, tá? Qualquer célula que ele possa matar, ele está esperando qualquer alimento que sirva para ele, ele não está parado, ele não está dormindo. O câncer agressivo, ele está acordado, olhando. Agressivo. Vou dar um exemplo de agressivo que não tinha pensado. Você está numa avenida qualquer, você do irmão de Suzano, ou lá de Mogi Guaçu, ou lá de Jundiaí, ou lá de São José dos Campos, ou lá de Tatuí. Você está atrás de mim e reconhece, carro do pastor Celso. Vamos atrás dele, mas não consegue. Não consegue porque ele fecha o da esquerda, ele está acelerado, ele passa para a direita, o farol fecha, ele vai em frente e tal, aí fica mais para trás e chega lá na igreja, o pastor Celso vai pregar. Essa agressividade não é boa. Mas tem a agressividade do bateu, levou. Mas tem a agressividade do não levo desaforo para casa. Tem a agressividade de verdade foi feita para falar. E não foi. A verdade foi feita para prevalecer. Mas não quer dizer que eu preciso falar. É porque eu... Quer ver uma frase agressiva?
Porque eu é uma frase agressiva. Por quê? Porque nesses casos aqui, o que está faltando? Uma pessoa passiva também. Ele ouve, você pede uma resposta, ele diz que vai dar, já sabe que não vai dar. Você pergunta para ele se vai para o caminho A ou B, ele não te fala. Infelizmente, essas características de não saudabilidade, de não saúde emocional, as que nós vimos até aqui, estão presentes em nós. E eu encerro esse momento dizendo, sabe por quê que estão presentes em nós? Quero falar, nesse minuto final, sobre distintivo. Eu carrego comigo, e hoje eu deixei no carro, porque eu não sabia se o pastor Adriano autorizaria, que ele é meio chato às vezes, e se ele autorizaria eu colocar o meu crachá da igreja. Quando eu estou num canto que não é a igreja também eu uso, que nós temos alguns visitantes novos, eu ponho o meu crachá, para quando for conversar, ela ver que eu me chamo Celso, só isso. Mas se eu estou num canto, e eu vou fazer uma oração porque me pedem, o que fiz muito nos últimos tempos, na pandemia, enterro, eu coloco o crachá, assim como o padre, ele está de roupa normal, e quando ele vai fazer a missa, ele põe o colarinho, ou joga sobre ele o éfode. Quando eu ponho, e isso está no Velho Testamento, né? De maneira escondida, mas está. Por que que essas características tiram a minha saúde? Porque não é possível o Manuel, tem um Manuel aqui? Bom, graças a Deus. Não é possível o Manuel ser obreiro e ser visto como obreiro, presbítero, sendo diferente do que ele é em casa. Não, o Manuel em casa é o mesmo Manuel no púlpito. Apenas o Manuel em casa, quando chegou na igreja, pôs um distintivo. Mas a igreja não aguenta isso. Mas a comunidade não aguenta isso. Mas a família não aguenta isso. Por quê? Porque parece, estou aplicando ali, mas não é aquilo, é aquele. Mas ele não sabe que aquele é esse. E não adianta falar, eu preciso aprender, e eu sei que não sou, porque o que está presente em mim, Celso, como pessoa, não é possível tirar quando eu venho para a igreja. Permanece a mesma coisa. Eu agradeço os meus 50 minutos. Agradeço não quem me deu 50 minutos só, mas quem me suportou até aqui. Espero que vocês sejam abençoados e continuem. Quero fazer uma oração, vocês podem ficar de pé, os que puderem ficar de pé, quem não puder, não há problema. A minha intenção, Santo Espírito, era glorificar o sumo pastor, o noivo da igreja, que quer que nós sejamos seguidores dos seus passos, quer que nós sejamos fazedores da obra do noivo na igreja, sabendo que a noiva é dele e que tudo é para honra e glória dele. E assim eu te agradeço por esta honra que o Senhor me deu nesta manhã, aqui neste lugar, falando a todo esse povo amado do Senhor, importante para o Senhor, e eu oro dizendo: ao Senhor Jesus, o noivo e sumo pastor, seja toda a honra e toda a glória. Amém. Pode sentar.